Seja muito bem-vindo a mais um dia aqui no canal Provérbios para a Vida, lendo junto comigo as Escrituras Sagradas. E hoje estamos no dia, vamos ver aqui, dia 325 de leitura bíblica e vamos ler Gálatas 4 a 6. Mais um dia de vídeo gravado. Estou lá acompanhando a minha filha no acampamento do Clube dos Escoteiros e infelizmente, eu não vou poder cumprimentar um por um como eu gosto de fazer, mas fica aqui já de antemão o meu abraço para todos, tá bom? Vamos ler junto comigo então Gálatas a partir do capítulo 4. Sua Bíblia já está aí em posição e vamos seguindo em frente. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. O que ele está falando aqui? Né? Simplesmente um exemplo de alguém que tem, mas ainda não tem. Né? Tem, mas ainda não recebe a posse. Né? Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, a chegada de Cristo, né, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Essa é a nossa história, né? A história da nossa adoção. E mostra também que nem todo mundo é filho de Deus, né? Mas aqueles que escolheram, aquele que ele enviou seus filhos, e a quem foi revelado ao nosso, aos corações, né? Que puderam dizer que Jesus é o Senhor. Esses então são herdeiros, herdeiros de Deus, e com a chegada do Filho recebem então a sua herança. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Só existia um, né? Mas seus corações idolatravam eles, né? Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Então, depois de tudo isso, depois deles estarem ali, né, na lei, esperando a plenitude dos tempos que vem Cristo, Deus manda o seu Filho Jesus para libertá-los dessa escravidão, e aí eles querem voltar aos rudimentos da escravidão, aos rudimentos da lei. É, Agora que vocês são conhecidos por Deus, né, como é que são, né, e olha, e vocês foram alcançados por Deus, né, nem sequer vocês que escolheram isso, né? Como que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Então, isso que indica para nós, né, que muito provavelmente essa enfermidade na carne que Paulo tinha era um problema nos olhos, né? E que por isso que os Gálatas até estariam dispostos a arrancar os próprios olhos para dar um novo para Paulo, né? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros, né? São os opositores dos Paulos, aqueles que a gente chama de judaizantes, né? Eles querem afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. Querem formar, sei lá, uma nova seita, né? É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto,
até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Digam-me, vocês, os que querem estar sobre a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar, né, que é uma mulher segundo a carne que Abraão fez ali forçadamente para poder gerar uma descendência. Agora Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Então, por outro lado, né, Sara, tendo filho prometido, filho da promessa, Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, Paulo aí usando didaticamente e mostrando o grande significado, né, da história de Agar e Sara, Isaac e Ismael. Melhor, Ismael e Isaac, né? Capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo da escravidão. É muito fácil, né, a gente se desbancar para alguém que mostre uma realidade, uma doutrina e coloque nas nossas mãos o mérito para a salvação. A graça, apesar dela ser maravilhosa, parece que é difícil de acreditar. E qualquer outra coisa já ilude. Se alguém te prometer que você tem que fazer isso e aquilo para alcançar a salvação, você vai atrás. É porque você parece que está mais perto, parece que vai depender só de você. E é isso que eles estavam fazendo aqui, né? Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Porque se circuncidou significa que crê no poder da lei para a salvação. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Esse é o grande chamado do Evangelho, a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. A liberdade não deve dar ocasião à carne, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne,
porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Esses são o fruto que o Espírito gera, né? Mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Bem, então nós fomos alcançados por Jesus. A lei não nos salva, porque Cristo Jesus é a lei, e Cristo ele cumpre a lei por nós. E uma vez que nós estamos em Cristo, aí sim, salvos, nós frutificamos. Qual é esse fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? Uma vez que fomos salvos, não devemos andar segundo os frutos da carne. Né? Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Esta é das faces da irmandade, né, da comunidade cristã. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. E assim terminamos a nossa carta de Paulo aos Gálatas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Completamos aqui a leitura do dia 325, Gálatas 4 e 6, leitura concluída. Amanhã começamos o livro de Efésios, e eu vou confessar para vocês, é um dos meus preferidos em toda a Escritura Sagrada. É o 1:2, né?
Tem alguns outros que mexem com o meu coração também. Eclesiastes é um livro que me acompanha meus estudos, né? E Efésios me marcou, foi um dos primeiros versículos assim primeiros livros, né? Principalmente Efésios capítulo 2 versículo 8 ao 10 ali que eu entendi, de fato ali a graça de Jesus Cristo. Mas isso são capítulos para amanhã. Muito obrigado pela companhia de hoje. Forte abraço aos meus queridos irmãos. Um grande beijo no coração das minhas irmãs. Eu vou ficando por aqui, gente. Até amanhã. Se Deus quiser, ao vivo. Tchau, tchau. Eu vou ficando por aqui. Fui!